Boécio, A Consolação da Filosofia. Livro 4, Parte 2. De que vale suscitar tais sentimentos e provocar vós mesmos o destino? Se procurais a morte, não vos preocupeis, ela se aproxima por si mesma e não retém seu rápido curso. Nem a serpente, o leão, o tigre e o urso javali deixam-se dissuadir por pessoas que trazem armas. Será por causa de suas diferenças e desacordos que eles travam batalhas injustas e guerras cruéis, querendo uns nos outros desferir o golpe fatal? Nada justificaria tal selvageria. Queres evitar ao outro o que ele merece? Ama os bons e tem piedade dos malfeitores. Então retomei da palavra. Agora posso ver qual é, segundo o caso, o tratamento merecido pelas pessoas honestas e pelas desonestas. Mas, refletindo bem, penso também que a fortuna, tão cara aos profanos, não deixa de comportar uma parte de bem e uma parte de mal. E, de fato, não se encontraria mesmo, dentre os sábios, um só homem que preferisse o exílio, a pobreza e a infâmia, a viver em prosperidade em sua vila, coberto de riquezas e do respeito dos outros, e detentor do poder. Desse modo, com efeito, a sabedoria preenche sua função de uma maneira mais brilhante e manifesta, quando a felicidade dos governantes repercute de uma maneira ou de outra sobre os povos que governam, uma vez que é evidente que a prisão e a execução de todos os castigos previstos por lei são reservadas principalmente aos malfeitores, em vista dos quais tais dispositivos foram criados. Mas agora que vejo ocorrer o contrário, e os castigos reservados aos criminosos se abaterem sobre as pessoas de bem, enquanto os malfeitores se apoderam das recompensas devidas ao mérito, minha surpresa é grande e gostaria que me explicasses qual é a razão de um tal caos, pois eu estaria menos surpreso se atribuísse essas desordens aos efeitos do acaso. Mas o que me leva ao extremo do espanto é o fato de que um Deus bom governa o universo. No entanto, ora ele concede seus benefícios aos bons e maltrata os malfeitores, ora, pelo contrário, ele dá uma vida de sofrimentos ao bom e consente em satisfazer os desejos dos malfeitores. Dessa forma, até que me proves o contrário, em que Deus diferiria do acaso? De fato, disse ela, não é surpreendente que consideremos acidental e caótica uma situação quando ignoramos as leis que a regem. Mas, quanto a ti, mesmo se tu ignoras a causa de uma organização tão complexa, dado que o Deus que governa o mundo é bom,
não deves duvidar de que tudo se realiza corretamente. Para aquele que não sabe que a constelação de Arturo toca a extremidade do polo celeste, ou por que Butos ladeia lentamente o carro e mergulha no oceano as flamas tardias, enquanto se desdobra tão rapidamente no seu levantar-se. As leis dos cimos etéreos parecerão assombrosas. Que os crescentes de uma lua cheia sejam ofuscados pelo cone de uma noite espessa e que, irreconhecível, Febe desvele as estrelas, até então ofuscadas, por sua fase brilhante. A ignorância do povo, isso provoca loucura, e não cansam de fazer soar os símbolos. Ninguém se espanta quando as rajadas do coro batem violentamente de lado na massa das vagas e quando a camada de neve, endurecida pelo gelo, se desagrega sob os raios abrasantes de Febo. Aqui, as coisas são fáceis de distinguir. Na Terra, ao contrário, a dissimulação traz a dificuldade. Os fenômenos celestes são muito espaçados no tempo e sua novidade perturba uma multidão emotiva. Pudesse deslocar-se a nuvem do erro e também se desfaria seu inário espanto. Aceito o que afirmas, disse eu, mas como a ti foi dado desvendar as causas dos fenômenos obscuros e explicar qual o seu mistério, peço-te que desvendes completamente a questão e me esclareças quanto a um assunto que me aflige muito. Então, ela esboçou um ligeiro sorriso. Tu me pedes, disse ela, para abordar uma questão, cujo estudo se reveste da mais alta importância e que é quase impossível discernir na sua totalidade. E, de fato, a questão é de tal ordem que, se tocamos num só dos problemas que comporta, vão surgindo outros ao infinito, como as cabeças da hidra, e não se poderia deter seu ritmo, senão graças a um recurso especial da inteligência. Com efeito, ao abordar essa questão, habitualmente caímos em outras, mais complicadas, que são as da indivisibilidade, da providência, do curso do destino, dos acontecimentos imprevisíveis, do conhecimento e da predestinação divinas, e do livre-arbítrio, questões essas cuja dificuldade bem podes avaliar. Mas já que uma parte do teu tratamento consiste em examinar igualmente todos os assuntos, embora o nosso tempo seja limitado, tentaremos abordar rapidamente esses temas. Mas, se a poesia e a música igualmente te atraem, é preciso que adies tais prazeres para mais tarde. É preciso, em vez disso, que eu construa numa ordem rigorosa uma série de argumentos. Como queiras, disse eu. Então, passando a um outro assunto, ela discorreu nestes termos: tudo o que vem ao mundo, todos os seres sujeitos à mudança e à evolução, tudo o que se move de uma certa maneira, encontram sua causa, sua ordem e sua forma na estabilidade da inteligência divina. Esta, firme na cidadela de sua indivisibilidade, fixa uma regra multiforme ao governo do universo. Quando se considera essa regra do ponto de vista da pureza da inteligência divina, chamamo-la providência, mas quando se a considera com relação àquilo que ela põe em movimento e ordena, é o que os antigos chamavam destino. Ver-se-á facilmente que se trata de duas coisas diversas, se examinarmos a natureza de cada uma delas. Com efeito, a providência é precisamente a razão divina, que reside no princípio supremo de todas as coisas e que ordena o universo. Quanto ao destino, trata-se da disposição
inerente a tudo o que pode mover-se e pela qual a providência reúne todas as coisas, cada uma no seu devido lugar. E, com efeito, a providência abarca todas as coisas de uma só vez, apesar da sua diversidade e do seu número infinito. Quanto ao destino, ele reparte cada coisa individualmente, situando-a no espaço e no tempo, atribuindo-lhe uma forma em vista de seu movimento, embora esse desenvolvimento da ordem temporal, que mostra sua unidade na perspectiva da inteligência divina, seja a própria providência, enquanto essa mesma unidade, uma vez distribuída e alocada no tempo, chama-se destino. Embora se trate de duas coisas diferentes, elas dependem uma da outra. O desenvolvimento do destino procede da indivisibilidade da providência. Com efeito, do mesmo modo que um artista começa por representar mentalmente a forma de sua criação antes de passar para a realização e, além disso, cumpre por etapas sucessivas aquilo que estava representado em suas linhas gerais. Assim também, Deus fixa pela providência o que deve ser feito uma só vez e definitivamente, enquanto o destino organiza na multiplicidade e na temporalidade exatamente aquilo o que foi fixado. Por conseguinte, que o destino seja movido por espíritos divinos ao serviço da providência, ou que a trama do destino seja urdida pela alma, pela natureza, que lhe é totalmente servil, pelo movimento dos astros no céu, pelo poder dos anjos ou pela habilidade multiforme dos demônios, que um só ou mesmo todos esses fatores venham a intervir. O que é absolutamente evidente é que a forma imutável e simples do que se deve realizar é a providência, enquanto o destino é o entrelaçamento cambiante e o decorrer temporal daquilo que a simplicidade divina fixou para ser realizado. Segue-se que tudo que é subordinado ao destino o é também a providência, a qual está submetido o próprio destino, mas que certas coisas que estão colocadas sob o controle da providência não estão subordinadas ao encadeamento do destino. Estas são coisas tais que, fixadas de maneira imutável na proximidade da divindade suprema, escapam ao destino e às suas combinações cambiantes. Suponhamos os círculos concêntricos. O que está mais próximo do centro aproxima-se mais de sua indivisibilidade e constitui, para todos os outros círculos situados no exterior, uma espécie de pivô, em torno do qual giram os outros, enquanto o círculo mais externo, que descreve a maior circunferência, se desdobra de maneira tão mais extensa que se afasta da indivisibilidade do centro. Por outro lado, se um círculo coincide em todos os seus pontos com o centro e cessa de desdobrar e estender segundo o mesmo raciocínio, quanto mais alguma coisa se distancia da inteligência suprema, mais e mais os liames do destino a envolvem, enquanto alguma coisa é tanto menos dependente do destino, quanto mais se aproxima desse pivô do universo. E, se ela adere firmemente à inteligência suprema, desprovida de todo movimento, torna-se também imóvel e escapa à dominação do destino. Dessa forma, aquilo que o raciocínio é com relação à inteligência e o ser criado, ao ser absoluto, o tempo à eternidade, a circunferência ao centro. Eis aí, precisamente o que é a ordem variável do destino, comparada à unidade imutável da providência. E é essa ordem do destino que faz mover o céu
e os outros astros que mantêm a harmonia entre os elementos e estabelece entre eles uma mudança alternada de formas e qualidades. Ela renova todos os seres que nascem e morrem, sem qualquer modificação, permitindo aos seres pequenos e às suas sementes crescerem segundo sua natureza. É essa mesma ordem do destino que tece os liames das ações dos seres humanos, as suas diferentes fortunas, segundo um encadeamento imutável de causas, dado que tem sua origem na providência. Assim sendo, o universo é regido da melhor maneira, dado que a indivisibilidade, que é a sede da inteligência divina, produz um encadeamento inevitável de causas e, por outro lado, esse encadeamento domina, por sua imutabilidade, os seres sujeitos à transformação, que, sem ele, estariam abandonados ao acaso. E é dessa forma que, mesmo se tua incapacidade de apreender o encadeamento das coisas, leva-te a ver somente confusão e desordem em todas as coisas. Tudo é regido por uma lei que orienta todas as coisas para o bem. Com efeito, não há nada que ocorra tendo em vista o mal, mesmo no caso dos malfeitores. Eles, como foi amplamente demonstrado, procuram o bem, mas se desviam do caminho, devido a uma deplorável ignorância. E, evidentemente, não seria um encadeamento de fatos que tivesse sua origem no bem supremo, que poderia afastá-los de seu próprio princípio. No entanto, dirias tu, pode-se imaginar confusão maior que aquela na qual os bons experimentam tanto a adversidade quanto a prosperidade e na qual os malfeitores veem realizar-se tanto o que desejam quanto o que não desejam? Acaso os homens seriam suficientemente inteligentes para ter sempre razão quando julgam alguém bom ou mal? A esse respeito, os juízos dos homens são discordantes, e os homens que a alguns parecem merecer a recompensa e a outros o castigo, são os mesmos. No entanto, admitamos que haja um homem capaz de distinguir os bons dos malfeitores. Seria ele também realmente capaz de observar o temperamento íntimo das almas? Na realidade, surpreendendo-te assim, em nada diferes daquele que não sabe por quê, quando se não goza de boa saúde. Os alimentos doces são mais apropriados a uns, e os alimentos ácidos a outros, e também porque a medicina suave tem sucesso em certos doentes, enquanto outros necessitam de medicina mais violenta. Isso, no entanto, não é nada surpreendente para o médico, que distingue segundo os casos, graus e diferenças na doença e mesmo na saúde. E, por outro lado, o que te parece ser a saúde das almas, senão a bondade, e a sua doença, a maldade? E quem é que preserva as coisas boas e afasta as más, senão Deus, mestre e médico das almas? Pois é Ele quem, ao volver o olhar de seu posto de observação, que é a providência, reconhece o que convém a cada um e lhe aplica o tratamento que sabe ser o mais adequado. É então que intervém o fato surpreendente, que é a realização do destino, quando Deus realiza conscientemente algo que causa espanto aos ignorantes. Com efeito, se eu quisesse limitar-me a lembrar alguns exemplos acessíveis à razão humana para ilustrar a profundidade de Deus, quando vês em alguém a encarnação da justiça e uma perfeita equidade, a providência que tudo sabe tem um juízo inverso a respeito dele. Nosso amigo Lucano nos faz notar que, se a causa do vencedor deve aos deuses o seu favor,
a do vencido tem o decatão por si. Por conseguinte, tudo o que vês acontecer aqui, de contrário a tuas expectativas, é, na verdade, a expressão da ordem que mais convém ao universo, mesmo se a teus olhos pareça ser uma desordem, onde reina a confusão. Suponhamos a existência de alguém cujos costumes fossem suficientemente bons para que, a seu respeito, o julgamento divino e o humano coincidissem, mas se lhe falta força de espírito e se alguma contrariedade o assalta, corre o risco de cessar de cultivar uma virtude que não lhe permitirá manter a fortuna a seu favor. É essa a razão porque uma sábia repartição arranja as coisas para ele, a quem a virtude poderia ser diminuída pela adversidade, a fim de que se evite sofrer algo para o que não está preparado. Suponhamos a existência de outro homem, virtuoso em todos os pontos, santo e próximo a Deus. A ideia de que tal homem possa ser atingido, por não importa que tipo de mal, parece tão sacrílega à providência que ela nem sequer permite que a menor doença corporal venha cometê-lo. Como de fato, diz um que é mais eminente que eu, o corpo do homem amado pelos deuses está pleno de força. Além disso, frequentemente a direção dos negócios humanos é confiada aos bons para que se coloque um freio nas extravagâncias da maldade. A alguns, a providência, segundo o seu temperamento, envia uma mistura de bens e males. Ela atiça uns para evitar que uma felicidade muito prolongada os corrompa. Permite a outros que sejam duramente golpeados, a fim de que suas virtudes se reforcem pela prática e pelo hábito da paciência. Uns temem mais do que deveriam os males que podem suportar. Outros desprezam temerariamente penas que excedem suas forças. É para fazer com que uns e outros se conheçam melhor que Deus lhes envia essas provas. Uns adquirem, ao preço de uma morte gloriosa, o respeito dos homens por seu nome. Outros, não se dobrando à tortura, dão exemplo a todos, mostrando que os males não podem prevalecer sobre o mérito. Ora, que essas provas aconteçam como convém, de maneira ordenada e no interesse daqueles sobre os quais elas se abatem, não se pode duvidar, pois o fato de os malfeitores receberem um tratamento, ora desagradável, ora conforme aos seus desejos, segue a mesma razão. E quanto ao maltratamento que os malfeitores recebem, ninguém evidentemente se espanta, pois todos consideram que bem o merecem. E, na verdade, seus castigos dissuadem os outros de fazerem o mesmo, corrigindo dessa forma todos a quem são expostos, mas quando lhes acontecem coisas agradáveis, trata-se de uma grande lição para os homens de bem, que aprendem assim como devem considerar essa forma de prosperidade que frequentemente está a serviço dos malfeitores. Quanto a este assunto, creio também que uma tal repartição se deve ao fato de haver homens de uma natureza tão impulsiva e brutal que a miséria poderia levá-los a cometer os piores crimes. Assegurando-lhes conforto material, a providência cuida de sua doença. Este, sentindo sua consciência manchada pela desonra e comparando-se a si mesmo com a sua fortuna, teme mais que os outros perder os bens que constituem sua alegria. E, por medo de perder seu tesouro, modificará seu comportamento e corrigirá seus vícios. Outros sofrem um desastre merecido por terem abusado de sua prosperidade. Alguns receberam o direito de punir
a fim de que as pessoas honestas fossem postas à prova e os malfeitores castigados. De fato, assim como não há nenhuma aliança possível entre os honestos e os malfeitores, estes últimos também não se entendem entre si. E como poderiam, visto que estão em desacordo consigo mesmos, cuja consciência é torturada pelas suas más ações e que cometem atos dos quais logo se arrependem? É dessa forma que a providência nos revela algo surpreendente. O fato de os malfeitores tornarem bons outros malfeitores, alguns, com efeito, pelo fato de terem sido maltratados pelas piores pessoas que existem, passam a odiá-las e a odiar os que fazem o mal e reencontram sua virtude moral, procurando não mais se assemelhar àqueles que agora detestam. Somente a divindade possui esse poder de transformar o mal em bem, servir-se dele e daí fazer desabrochar efeitos salutares, pois há uma ordem geral que abarca todas as coisas. O que escapa de um lado aparece sempre de outro, a fim de que no reino da providência nada seja deixado ao acaso, pois só um Deus poderia explicar esses mistérios? Mas acho difícil falar dessas coisas como se eu fosse um Deus. Não há homem algum que possa compreender apenas com seus recursos, nem explicar com palavras todo o mecanismo da obra divina. Que baste, portanto, ter compreendido apenas isto. É o mesmo Deus, Criador de todos os seres, que dispõe todas as coisas, orientando-as para o bem e que, do mesmo modo, assimila e mantém, próximos a si, todos os seres por ele criados, servindo-se do destino para eliminar o mal, de onde se exerce a atividade divina. E é dessa forma que, se observas a repartição que efetua a providência daquilo que se acredita ocorrer ao acaso sobre a terra, poderás ver que não há aí nenhum mal, mas percebo que teu espírito fatigado pela dificuldade dos raciocínios e esgotado pela gravidade do assunto, anseia impacientemente pelas doçuras da poesia. Bebe então desse doce sumo e encontrarás forças para ir mais longe. Se queres discernir as leis daquele que troa no céu, graças a um espírito puro e perspicaz, contempla os mais altos cimos celestes. Ali, em virtude do justo pacto do universo, os astros preservam uma antiga paz. Não, o sol avivado, por suas flamas avermelhadas, não bloqueia o eixo enregelado de Febe. Não, a ursa que dobra seu rápido curso no polo extremo do universo. Nunca, quando os astros se banham nas águas do poente, onde ela os vê se purificarem, deseja submergir suas flamas no oceano. Véspera anuncia as sombras da noite e o benfazejo dia retorna com Lúcifer. O curso dos astros é eternamente reconduzido por uma harmonia recíproca e banidas estão as discórdias e as guerras das regiões estreladas. A concórdia harmoniza os elementos de maneira equilibrada. A umidade agressiva deixa passagem à secura. O frio conclui um pacto com as flamas. O ligeiro fogo se alça às alturas e a terra se abaixa, devido ao seu próprio peso. É por essas razões que, na morna primavera, a estação coberta de flores exala 1000 perfumes. O tórrido verão deixa sedenta as séries, mas logo vem o outono, carregado de frutas, e a chuva cai e impregna o inverno. Tudo o que respira e tem vida sobre esta terra, esse equilíbrio nutre e produz, mas ele também traz tudo o que nasce
para ser precipitado a um fim inelutável. Entre mentes, assenta-se sobre seu trono supremo, o Criador. É Ele quem traz as rédeas do comando do mundo. Rei e Senhor, fonte e origem, lei e sapiência daquilo que é justo e daquilo a que foi dado forma e movimento. Ele tudo reúne e canaliza os erros, pois, se ele não restabelecesse as boas trajetórias e não forçasse os astros a manterem sua órbita, tudo o que agora obedece a uma ordem estável, separando-se de sua fonte, fatalmente se desintegraria. Ele é a harmonia da qual participam todas as coisas que aspiram a ser levadas ao seu fim, o bem, pois elas não poderiam subsistir de outra forma, senão dando em troca amor por amor, envolvendo a causa primeira, que lhes deu o ser. Vês agora qual é a consequência de tudo o que havíamos dito? Que consequência? Perguntei, e ela respondeu que não há fortuna que não seja boa. E como pode ser isso? Perguntei. Escuta-me, disse ela, uma vez que a fortuna, quer se mostre favorável, quer temível, tem por objetivo, ora recompensar e pôr à prova os bons, ora corrigir os malfeitores. Ela é invariavelmente boa, uma vez que é ou justa ou útil. Eu disse, eis com certeza o que se chama raciocinar bem, e se levo em consideração a providência, tal qual me ensinaste, bem como os seus mecanismos, ou o destino. Tua opinião me parece estar muito bem sustentada. Mas peço-te, contemo-la dentre aquelas as quais tu admitiste como inconcebíveis. E por que razão? Perguntou ela. Porque se costuma dizer, na linguagem comum e mesmo com grande frequência, que algumas pessoas nascem com uma má fortuna. Queres então, perguntou ela, que por algum tempo eu me aproxime da linguagem comum? Pois eu não gostaria de dar a impressão de me colocar, por assim dizer, muito distante do pensamento dos homens. Como queiras, respondi eu. Vejamos, tu consideras que o que é útil é bom, não é isso? Sim, disse eu. Por outro lado, a fortuna que põe à prova ou corrige é útil, não é mesmo? Como poderia ser de outra forma? Respondi. Portanto, ela é boa? Como poderia deixar de sê-lo? Disse eu. Mas estamos a falar da fortuna das pessoas que, instaladas na virtude, batem-se contra a adversidade, ou daquelas que, renunciando à prática do mal, lançam-se ao caminho da virtude. Não posso negá-lo, respondi. E o que dizer da fortuna, quando ela sorri e recompensa as pessoas de bem? Parece ela má ao comum dos mortais? De forma alguma, respondi. Eles se julgam como ela é. Isso é excelente. E quanto à outra fortuna, aquela que, por mais cruel que seja, reprime os malfeitores com o justo castigo. O povo a consideraria boa? Não, pelo contrário, respondi. Não se acredita haver mal maior. Vê então, se, seguindo a opinião comum, não chegamos a uma conclusão totalmente inconcebível. O quê? Perguntei. Do que foi admitido. Resulta com efeito que a fortuna dos que estão na posse da virtude ou em seu caminho é sempre boa, enquanto a fortuna dos que persistem no mal é sempre ruim. Sim, afirmei. E isso é verdade, mesmo que ninguém tenha coragem de admiti-lo. Eis porque, disse ela, o sábio não deve recalcitrar cada vez que é mandado abater-se contra a fortuna, do mesmo modo que não seria digno de um homem corajoso revoltar-se cada vez que houve o retinir das armas, pois, nos dois casos, a dificuldade é precisamente a ocasião para que um,
aumente sua glória, e outro aperfeiçoe sua sabedoria. É dessa forma, igualmente, que a virtude deve seu nome ao fato de que não cede à adversidade, confiando em suas próprias forças. Com efeito, vós que estáis no caminho da virtude, não estáis aí para abandonar-vos à luxúria ou buscar o prazer. Vós combateis numa batalha, e quão árdua é a batalha, contra toda forma de fortuna, para impedi-la de vos desmoralizar, se ela vos for adversa, ou de vos querer corromper, se vos sorrir. Mantende-vos no meio. Para além ou para quem dessa linha média encontra-se o desprezo da felicidade e não a recompensa do esforço. Depende apenas de vós dar à fortuna a forma que desejais. Com efeito, cada vez que a fortuna parece adversa, se ela não põe à prova ou não emenda, é porque pune. Após 2 vezes 5 anos de guerra, o Atrida justiceiro destruiu a Frígia e, de seu irmão, apagou os traços de uma união abandonada, desejando aparelhar a frota grega e comprando os ventos a preço de sangue. Ele renega seu papel de pai e sacrifica, sacerdote impiedoso, a sua própria filha. O rei de Ítaca chorou seus companheiros perdidos. Estendido em sua gruta, o cruel Polifemo devorava-os com seu cruel apetite. Em seguida, louco de raiva, por não mais poder ver com seu único olho, ele paga com amargas lágrimas os prazeres passados. Hércules deve seu renome a seus árduos trabalhos. Ele domou os orgulhosos centauros, arrancou do leão sua cruel pele, trespassou com suas setas os pássaros funestos, roubou os pomos sob os olhos do dragão e trancafiou Cérbero com uma tripla corrente. Vencedor, ele abandonou, segundo se diz, como pastagem, o Senhor cruel, que criava cavalos monstruosos. A hidra pereceu, transformada em fumaça, com seu veneno. O rio Aqueló, com a face desonrada, escondeu seu semblante vergonhoso nas margens. Ele derrubou Anteu nas areias líbias. Caco apaziguou o furor de Evandro e seus ombros, que iam sustentar a abóbada celeste. O javali os molhou com sua espuma. O último de seus trabalhos foi o de sustentar o céu, sem curvar a nuca, e, em recompensa por esse último trabalho, ele mereceu o céu. Portanto, coragem, segui os nobres traços desse grande modelo. Por que tanta falta de energia? Por que virais as costas? Elevar-se acima da terra é merecer as estrelas.